Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, amada irmã, a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. É uma alegria nós estarmos juntos aqui mais uma vez, aqui no programa Tempo de Recomeçar, mais um domingo, falando de Deus e falando com Deus, anunciando a boa nova, que é a notícia boa que todos nós temos e recebemos, que é a salvação de nosso Deus. Estamos entrando no mês de outubro, hoje dia 1º, e assim começamos o mês das missões. Todos nós somos missionários, todos nós recebemos o ID, o mandado, o imperativo de irmos e anunciarmos o Evangelho a todas as criaturas, como diz no Evangelho de São Marcos, também como diz no Evangelho de São Mateus, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, nós vamos lembrar aqui esta frase que fala da vocação e também da missão, que é aquela que diz assim: corações ardentes, pés a caminho. Que o Espírito de Deus nos impulsione a caminharmos velozmente no anúncio da palavra de Deus. Eu quero convidar você para que nós possamos tomar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, os versículos de 28 a 32. Mateus 21, de 28 a 32. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus também contou esta parábola. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Respondeu ele: não quero. Mas, em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro respondeu-lhe. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isto, nem fostes tocado de arrependimento para crerdes nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus, Jesus sempre quer nos falar e nos fazer compreender a sua palavra, para que nós a acolhamos e para que nós a vivamos e sejamos fiéis a ela. Veja o que Jesus conta para nós. Uma parábola de 2 filhos, que ao ser chamado para trabalhar na vinha, disse não, e depois ele foi. E o outro que disse sim e não foi. Qual dos 2 fez a vontade de Deus? Mesmo tendo dito não, quem fez foi aquele primeiro a ser perguntado. Irmãos, hoje o Senhor também chama cada um de nós. Nós poderíamos dizer que Ele já nos chamou através dos sacramentos que nós recebemos,
especialmente aqueles que são crismados, eles recebem o envio de Deus. É aquele ide pelo mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. E nós dizemos amém, né? Quando o bispo nos abençoa, quando ele nos unge. Mas quantas vezes, irmãos, nós recebemos as graças da igreja porque nós queremos, porque nós dizemos sim, mas na verdade nós não correspondemos. E é por isso que Jesus fala que os publicanos e as prostitutas vos precederão no céu, no reino, né? Porque eles acolheram a palavra de Deus, mesmo estando em pecado, escutaram a palavra de Deus e se deixaram transformar. Nós precisamos, irmãos, deixar que a palavra de Deus transforme a nossa vida. Precisamos deixar que o Espírito de Deus nos mova. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos impulsione, que ele possa fazer arder o nosso coração e nos impulsione a fazer a vontade de Deus e anunciar a palavra de Deus. É tão importante isso, irmão. E muitas vezes nós pensamos, mas como que eu serei um missionário? Como que eu serei um anunciador da palavra? Eu não tenho dom, eu não tenho a eloquência, eu não tenho a oratória, eu não tenho a retórica para poder anunciar, para poder pegar um microfone e pregar. Não, não é disso que nós estamos falando. Claro que seria maravilhoso se todos nós anunciássemos com vigor a palavra de Deus, a partir da nossa experiência. Mas o Senhor hoje está nos chamando para quê? Para nós anunciarmos dentro das nossas casas. Ei, você, pai, mãe, onde estão os teus filhos? Onde está a tua posteridade? Onde está a tua descendência? Você foi criado na igreja, pai, mãe. Você recebeu a transmissão da fé dos seus pais e hoje você guardou para si por acomodação, por preguiça. Você deixou de anunciar a palavra, deixou de transferir a fé, transmitir a fé para os filhos. Quantas coisas hoje nós temos visto, irmãos? Quantas ideologias nós temos visto hoje entrar nas nossas casas, nas nossas comunidades, justamente pela falta de nós sermos fiéis, de nós termos dito sim e no fundo nós não fizemos a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é obedecer o Senhor, é se deixar tocar por Ele. Ainda que nós sejamos pecadores, imperfeitos, mas o nosso desejo deve ser sempre de chegarmos até o Senhor, de chegarmos até o coração do Senhor. Hoje nós vemos, irmãos, tanta preocupação com os animais, né? Claro que nós precisamos, não podemos maltratar os animais, precisamos ter cuidado com a natureza, mas o nosso Deus é o Deus da salvação. Nós estamos dando mais tempo, mais importância para os animais, estamos dando mais importância para as plantas do que para a vida humana. A vida humana que está aqui nesta terra, mas o lugar é o céu, porque foi lá que o Senhor preparou o lugar para todos nós. Nós estamos caminhando, a nossa sociedade dos nossos dias está caminhando de uma forma que é como se a nossa vida durasse só esse tempo que nós estamos aqui na Terra. Então todo mundo quer viver na tranquilidade, todo mundo quer beber, todo mundo quer comer churrasco, todo mundo quer morar bem, todo mundo quer ter um carro, mas ninguém fala em ter a salvação.
ninguém fala em ter a vida eterna. Isso que é importante, irmãos, isso que é triste para nós meditarmos. Pensem, Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, deu a vida por nós, para todos nós, para você e para mim, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos tetranetos, para toda a posteridade. Jesus veio para isso. Então, meu querido, minha querida, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Eu preciso dizer isso para você. Nós não podemos nos acomodar. Não podemos achar que é assim mesmo. Achar que as coisas do mundo vão se modificando e nós não vamos precisando de Deus mais. É isso que está acontecendo. Aquilo que acontece sexualmente nos nossos dias, nós precisamos de tomar uma posição. O Senhor nos chama a vivermos a santidade, a buscarmos a santidade, a buscarmos a pureza, porque esta é o caminho que vai nos conduzir. Jesus estende a sua mão para nós. E assim, nós precisamos, irmãos, de anunciar, primeiramente em casa, depois nos nossos ambientes de trabalho, depois no nosso ambiente de socialização, nos nossos ambientes de lazer, em todos os lugares. Nós somos filhos de Deus, salvos pelo sangue do Cordeiro, redimidos pela cruz do Senhor e batizados no Espírito Santo. Deus habita em nós, a vida de Deus está em nós. Então eu convido você, nesse dia, nesse domingo, não deixe de participar da Santa Missa, receber o corpo e o sangue do Senhor. Não deixe nesse dia de fazer uma reflexão, de anunciar para alguém a palavra de Deus, de falar de Deus para alguém, para os seus filhos, para os seus netos. Não desanime, seja fiel ao Senhor. Jesus disse: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E aqui Jesus fala: e vós, vendo isto, nem fostes tocado de arrependimento para crerdes nele? Para crerdes no Senhor. Irmão, irmã, que a paz e o amor de Deus nos envolva, que o Espírito Santo nos renove e que o nosso coração se curve diante da grandeza do Senhor e nos arrependamos de tanto descaso que nós fazemos com a palavra de Deus. Pense mais, o ser humano que está tão achincalhado, agora com essa coisa de aborto, as mulheres, o direito da mulher, nada, não é direito de mulher tirar um filho. As pessoas estão levando isso, tratando como questão de saúde pública. A criança, o feto que está no ventre das mulheres, que foi gerado, não é um tumor, mas é um ser humano que está ali. Você entende, irmãos? Desculpa fazer esta comparação pesada. O tumor você vai lá, corta, tira, joga fora, caldeiriza, não é? Mas o feto é uma pessoa, é um ser humano. E nós, como cristãos, não podemos concordar com isso. Quem concorda com o aborto não pode receber Jesus na Eucaristia. Guarde isso. Que Deus abençoe e proteja a sua vida e livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria. Viva Jesus, viva a vida.